E aí galera, tudo bem? Professor Ribas aqui do CPF Cursos e Concursos, tá? O professor da disciplina de atualidades. Venho aqui trazer esse vídeo bacana para vocês que estão em casa nessa quarentena, tá? Um vídeo curto aqui, trazendo como é que nossas aulinhas vão funcionar aqui no YouTube. Você pode acompanhar o CPF Cursos e Concursos pelo Instagram, pelo Facebook. E agora a novidade também, né? A gente demorou um pouquinho para trazer esse canal aqui no YouTube, né? Onde você pode comentar aqui embaixo, tá? Deixar suas críticas, sugestões, trazer perguntas também para interagir, com os professores que vão estar disponibilizando, alguns vídeos pequenos, para a gente discutir alguns assuntos sobre a disciplina de cada um, tá? Mas o meu como é atualidades, tá? Eu vim aqui trazer algumas dicas de você que está em casa, como é que deve se preparar para estudar atualidades nessas épocas difíceis, né? Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas, tendo acesso à internet, e isso é muito bom, mas ao mesmo tempo perigoso, porque nós temos nesse momento, como estudante, que está filtrando as informações, as quais serão necessárias para a gente poder, se dar bem, dentro da nossa proposta de concurso, nas nossas provas, para poder filtrar, e extrair a informação correta, aquela que vai ser necessária para o concurso, onde nós iremos conseguir, onde nós iremos lograr bons resultados. Então nós temos que estar atento para verificar diversas fontes, entender a ocorrência dos fatos, saber que fatos anteriores estão ligados àquele fato que ocorreu, que as bancas vão estar questionando para a gente, que enquanto candidato vai estar lá fazendo essas provas, tá? Então, a minha alerta inicial é essa, antes de começar aqui o nosso tópico de hoje, tá? Que vocês fiquem atentos, que busquem diversas fontes de informação, diversos ângulos, Você esqueça, a sua perspectiva política, Certa vez eu estou falando aqui dessa questão porque uma vez, alguns alunos, em outros momentos, em outras instituições que eu estive trabalhando, e é um conteúdo extremamente chato, mas que é muito pujante, na nossa realidade no Brasil, a questão política, Uma coisa que eu tenho prazer para essas pessoas é que querem estudar atualidade sem entender política, então é melhor desistir, tá? Mas então é bom entender esses fatos, não só políticos nacionais, mas também a questão política internacional, de qual dependemos muito, Também a gente depende, para poder entender, compreender os fatos que vão ocorrer aqui dentro do nosso país, tá certo? Então é essa a minha primeira iniciativa, de trazer esse alerta de que você esteja sempre, atento à verificação das informações, tá? E quando a banca vem trazer uma questão, ela vai trazer uma fonte determinada, que pode ser qualquer uma, que existe no Brasil ou fora do país. Então não cabe a você se posicionar enquanto pessoa ali, para poder responder da forma que você pensa, mas você tem que entender o ângulo que foi abordado por aquela mídia, por aquela imprensa, por aquele canal, o qual serviu de referência para a banca elaborar aquela questão. Isso é muito importante, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro para você que está estudando atualidades, que já vem estudando com a gente, e vocês que vão iniciar, tá certo? Às vezes, quando a gente toca nessa questão política, muitas pessoas levam para o lado pessoal, e nós teremos que ser isento aqui, abordar os fatos de tal forma como eles ocorreram, os resultados que eles poderão impactar e também o que fez-se anteriormente, para poder que aquele fato viesse a ocorrer, tudo bem? Então, assim, é muito bacana estar aqui com vocês. Uma coisa que eu quero estar dizendo aqui é que nós, nesse momento, não iremos abordar nada do Brasil, nada nesse momento também sobre a questão política do Covid-19, nada disso, tá? Nós vamos virar os nossos olhos aqui para a questão internacional, uma coisa que me intriga muito, enquanto estudante, enquanto professor também, porque eu ainda, pretendo buscar uma posição melhor dentro da minha vida profissional, então nós estamos aqui sempre batalhando, tá? Então o meu tema de hoje é sobre a China e a Índia, um conflito que ocorreu em, acho que em 2000, de 15, 14 desse mês de junho, o mês agora que acabou de se encerrar, um conflito onde houve 20 mortos, no caso de soldados na fronteira daqueles dois países. O que é por trás daquela questão? Por que ainda hoje, eles vivem em tensão? Eu me lembro bem de quando eu era estudante do ensino médio, já havia uma questão da Caxemira, muito antes disso, mas a época em que eu me interessei por essa questão política internacional, que eu vi a primeira vez sobre a Caxemira foi na época do meu ensino médio, porque até então, nessa época, eu não tinha amadurecimento, eu não tinha projetado os meus planos para o futuro e não vivia atento a essas questões políticas ao redor do mundo, tá? Mas aí, pelo que eu sei, nós temos essa questão
que é uma coisa bem antiga, tá? Então, a Índia e a China são duas nações mais populosas do mundo, né, com os dois maiores exércitos e armas nucleares, que estão em conflito há semanas no Himalaia, né, ali nas cordilheiras do Himalaia, né, que é uma das maiores regiões ali em termos de relevo, né, para a gente que estuda geografia. Tá? Então, a crise se escalou, né, na terça-feira, dia 16, o exército indiano, né, disse que 3 soldados seus, né, incluindo o coronel, né, foram mortos em combate corpo a corpo com tropas chinesas. Tá? Então, no dia seguinte, a imprensa indiana informou que havia perdido 20 soldados, né? E que também acabou trazendo, né, infligiu uma baixa de 43 soldados chineses, né? Mas aí a China acabou não afirmando, né, não confirmando, né, essas mortes, da mesma forma que não foi confirmada de forma fática, né, a questão dos soldados indianos, né? A Índia fala que foram 20, né, mas que na verdade ocorreram, né, 4 mortes. Enfim, mas independentemente da quantidade de mortes, né, o conflito está aí, né, já pulsante, né, uma coisa que já vinha ocorrendo há muito tempo. Então, né, o que há por trás dele? Né? O que é que fez com que isso ressurgisse agora em 2020, né, um momento crítico para toda a população, né, ao redor do mundo? Né? Nós já temos aí uma pandemia, né, onde vem trazendo muitas pessoas reféns desse momento, né, e ainda mais quando se traz a questão de conflito armado, eu acredito que deva ser bem desesperador para a população que vive naquela região. Tá? Então ali existe um acúmulo de tensões, né, na região da Caxemira. Se você não conhece, é uma região altamente militarizada, né, e pontos de conflitos frequentes ali naquela região, visto que, né, a Índia e a China possuem mais de 3.000 quilômetros de fronteira. Então não tem porquê, né, não existe como, né, existe um controle de forma concreta, um controle visto essas reivindicações, né? Esse controle ele, basicamente ele não existe de forma contundente, porque os dois países vivem, né, reivindicando essa questão, né, daquela região ali da Caxemira. Aliás, dois não, tem três, tem um Paquistão também, né, que vive reivindicando uma região ali naquele lugar. Tá? Uma região autônoma que é disputada por esses três países aí, mas que entrou em cena agora esses dois, tá? Então, no início de maio, né, a imprensa indiana disse que as forças chinesas, né, montaram tendas, cravaram trincheiras, né, e estavam transportando equipamentos pesados, né, o que foi captado, né, o que foi percebido, né, pela Índia dentro de seu território. Então isso aí, né, a Índia acabou se posicionando, né, pedindo explicações, né, e aí são vários os fatores que nós vamos trazer de pano de fundo, né, desse confronto. Né. Os objetivos estratégicos, né, estão na sua raiz, lá na década de 50, um pouquinho ali, às vésperas do conflito que ocorreu nas Coreias ali, naquela região próxima também, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, o ano basicamente foi o mesmo. Né. A China se recusou a conhecer fronteiras traçadas durante a era colonial britânica, né, um dos países exploradores do território indiano. Tá? Em 62 se levou a uma guerra, né, breve, mas brutal, né, uma guerra de curta duração, mas que acabou ceifando diversas vidas de ambos os lados, né? E aí resultou numa humilhante derrota para a Índia, né, que até então era colônia, né, britânica naquele período, tá? Então, as duas potências se acusam mutuamente de invasão, né? A Índia diz que está ocupando 38 mil quilômetros do seu território, que fica onde o atual confronto está ocorrendo, na região da Caxemira, né? E aí a China reivindica todo o estado, né, ali naquela região que se chama Tibete do Sul, né, uma regiãozinha pequena ali naquelas regiões do, do país indiano. Tá? E aí então as tropas estão posicionadas de ambos os lados, né, em terreno tão hostil e sem habitantes, estão construindo infraestrutura ferroviária e rodoviária. Tá? A Índia começou a construir dezenas ao longo, né, das rodovias existentes, que está ali correndo para cumprir um prazo até dezembro de 2022 para concluir os projetos tanto de ferrovia e também rodoviário. Né? Uma dessas estradas vai para o vale onde o conflito ocorreu, tá? E aí está traçado aí, né, um problema, né, de proporções, né, globais entre as duas potências, né, em termos de populações maiores do mundo. Né? E a China também vem fazendo a mesma coisa, né? Vem construindo estradas, infraestrutura, né, pontos estratégicos em Pequim, pois conecta a sua província, né, de Xinjiang ao oeste do Tibete. Tá?
Então a economia chinesa é quase 5 vezes maior do que a China. A China vem competindo para substituir os Estados Unidos, nós sabemos muito bem. Nos últimos anos aí, né, em 2018, 2019, 2020 agora, né, a China vem batendo o recorde de produção, né, mesmo tendo sido afligida pela questão da pandemia, né, conseguiu se erguer de forma rápida, né, e ainda é uma dominadora do mercado, né, mundial em termos de competitividade comercial, tá? Aí nós temos também um fator Paquistão, né? O Paquistão é uma das raízes da Índia que está na relação entre China e Paquistão, que são aliados de longa data. O governo indiano acusa os chineses, né, de terem ajudado os paquistaneses a obter tecnologia nuclear para mísseis, né? E a alta cúpula do governo nacionalista Hindu da Índia, né, também conversa sobre a recuperação da Caxemira, que é administrada pelo Paquistão, um Paquistão que inclusive é apoiado pela China, tá certo? Então são muitas coisas, né, para a gente poder se aprofundar ali nessa questão. Ainda tem o Tibete ali que há um tempo atrás, acho que em 1958, 59, né, uma relação entre a Índia e o governo tibetano causou desconfianças na China de ter ali abrigado temporariamente o líder espiritual Dalai Lama, né, naquela época lá do ano de 1958 ou 59, né, não me recordo a data ao certo, tá? Mas o fator foi esse. Então a Índia se recusou a reconhecer, né, o governo tibetano no exílio, mas seu líder estava entre os convidados durante a cerimônia do primeiro-ministro de Modi em 2014, né, há 6 anos atrás aí. Então um problema enorme para ser resolvido. Esse aí é um dos temas que dá para explorar muito, né, uma questão muito profunda, e eu vou me ater somente a essas questões para que a gente possa tomar como iniciativa, né, pegar ali os livros, pegar as fontes, o celular, né, qualquer fonte na internet para a gente poder estudar nossas aulas, né, de atualidades, tá? Então essa é a minha breve explicação sobre a questão da Índia e a China, né? Lembrando que nas próximas aulas eu vou trazer mais informações, tá? E nesse momento, inclusive, né, a gente falando de acesso às redes para poder estudar, né, um fator que eu esqueci de mencionar é que a Índia, né, vem boicotando diversos aplicativos chineses, né? Os aplicativos chineses, inclusive TikTok, né, WeChat, né, e vários outros, né, que são famosamente, né, são famosos mundialmente, né? Desculpe a palavra, né, são famosos mundialmente. Então, a Índia vem boicotando esses aplicativos como forma, né, de fazer com que a China reveja essas questões ali dentro daquele território da Caxemira, tá? Depois nós vamos trazer fatores nacionais, né, para explorar a questão do Covid, das mortes, a questão política, a questão, né, enfim, no mundo inteiro, a questão dos Estados Unidos, das eleições, como cada país lidou à frente dessa pandemia, tá? Então, essa é a nossa breve aula, tá? Me desculpe, eu não me preparei com forma mais intensa, né? Eu fiz uma aula ontem, mas aí acabei perdendo essa aula, né? Porque mandei para edição e fui perdido em diversas partes. Eu já tinha apagado o telefone, meu telefone está com pouca memória, mas enfim, essas são as informações que eu tenho para trazer nessa aulinha de hoje, tá? Um forte abraço aí para o Fernando, CPF Cursos e Concursos, né? Para nossa amiga Luzineide, a professora Marcela, Regnoberto, Dr. Roberto, professor Davi, né? O professor Lobo, né, uma equipe muito bacana que compõe o CPF Cursos e Concursos, que vão estar trazendo, né, também suas aulinhas aqui para contribuir com o conhecimento para a gente que está em casa e que precisa estudar muito para poder estudar bem nos concursos, tá? Pessoal, forte abraço, né? Estamos aqui disponível para qualquer coisa, né? Inclusive para críticas, comentários, perguntas, que a gente possa tirar suas dúvidas. Desculpem os erros aqui, tá? Mas na próxima aula a gente se encontra com a aula mais perfeita. Muito obrigado.